nasci em Resplendor. Resplendor. Apesar da minha mãe e dos meus pais morarem em Belo Horizonte na época. Minha família, a família da minha mãe, ela é de Itabaúna, distrito aqui de Aimorés. Então, na época que eu nasci, lá em Belo Horizonte estavam tendo assim casos de troca de bebê. E minha avó, não, você vai vir aqui para Resplendor para ganhar com o Dr. Manuel, que acho que 90% da população aqui nasceu com o Dr. Manuel lá em Resplendor, no hospital de Resplendor. Você nasceu que ano? Eu nasci em 84. 84. Isso. E que ano você veio para Aimorés? Eu vinha todos os anos, desde bebê. Morei 2 anos em Itabaúna, quando era bem pequenininha, com os meus avós, meus pais. E a gente retornou para Belo Horizonte, fiquei lá até os 6 anos. Em abril de 91, eu mudei para Aimorés para morar aqui. Minha mãe tinha passado no concurso da fazenda. E a gente ela veio assumir, pediu, né, remoção lá de Belo Horizonte e veio para cá. A intenção era vir antes da minha avó falecer. Mas, né, o escrito de Deus foi diferente e minha avó faleceu em dezembro, no dia 23 de dezembro de 90, e a minha mãe veio em abril de 91 ficar mais perto da família. Então você não teve muita convivência com a sua avó, assim? A convivência que eu tive com a minha avó, além dos telefones, né, que na época era muito difícil, em Itabaúna então era muito complicado, era todas férias. As minhas férias eram todas na casa da minha avó, desde neném. Então, assim, os natais eram recheados, muitos presentes. A minha avó começava a comprar presente em março do ano. Eram muitos presentes. Era uma coisa assim absurda o Natal, sabe? E absurda de bom. Então era tudo muito enfeitado, tinha a ceia era muito farta. Então eu me recordo da minha avó sempre ao redor da mesa. Uma mesa muito grande, com macarrão, com tutu, com frango ensopado, né? E a gente sempre almoçava nos domingos e as celebrações da igreja em Itabaúna era 1h da tarde. Então a gente era rigorosamente às 11 horas da manhã o almoço estava servido. Então eu tenho essa, e sempre com muitos primos, sempre brincando na varanda, as samambaias da minha avó que ninguém podia encostar. Tinha a amarelinha. A minha avó mandou fazer para minha mãe, quando a minha mãe era criança, uma amarelinha no jardim. Então tinha a pedra grande, 2 pedras pequenininhas, que era você pisava com um pé e com os 2 pés separados. E entre as pedras, a grama, né? E aí o muro muito baixo, né? Muito baixo, era aquele muro antigo que tinha uma coluna do muro, várias cerquinhas de metal, outra coluna do muro. E eu lembro, e muitas margaridas brancas. Muitas margaridas brancas. E muitos pés de rosa. Parreira de uva. Tinha também onde ela plantava a couve, a horta, né? Tinha a horta, pés de goiaba, pé de jabuticaba, pé de manga, matar porco. Então, assim, eu não passava todos os dias com a minha avó, mas o que eu passava ficaram marcas para o resto da vida. Matava porco com a minha avó, ajudava, comia as peles de porco só pré-aquecidas. Ai, hoje eu não sei se eu comeria não, mas comia mesmo e gostava. E quando sinto o cheiro, consigo sentir o gosto na boca. E a gente brincava muito. Itabaúna era... De Belo Horizonte a Itabaúna, só existia a estrada de Realeza. Passava-se por Mutum, então o motorista estava esperando a gente com o Jeep lá em Conceição do Capim.
porque a volta era muito grande e a ansiedade de chegar era muito grande em Itabaúna. Então eu vinha, minha mãe, a Bá, que foi minha mãe do coração até os 14 anos, quem nos acompanhava. A minha irmã, quando ela nasceu, eu já tinha 3 anos e ela vinha também, mas as viagens depois que a minha irmã nasceu foram viagens muito complicadas, porque ela chorava e gritava muito de Belo Horizonte até aqui. Só não gritava quando o ônibus estava andando. Era o ônibus parar, que não tinha jeito mais. Tadinha! Então a gente saía de Belo Horizonte, né, no ônibus da Gontijo, e vinha pra cá. Então quando dava por volta de 5 e pouca da manhã, a gente estava chegando em Conceição. Então o motorista estava lá, o seu tio estava lá esperando a gente. E era um Jeep, ou então um Pampa, né, aquele carro antigo. E ele levava a gente de Conceição até Itabaúna. Chuva no final do ano, né, dezembro chuvoso, ou em julho, muito frio. Quando a gente chegava em Itabaúna, a minha avó já estava com a mesa posta do café. Então a gente chegava quase 6 horas da manhã. O sol ainda estava assim, estava escuro ainda. Então a mesa estava posta com aquela rosca feita em casa, pãezinhos de nata, um queijo cabacinho maravilhoso do laticínio que meu avô tinha lá. Queijo cabacinho, tinha aquele, ele era também feito com a mesma massa do cabacinho, tinha ele de trancinha, tinha bolo, e a gente tomava aquele café, depois de uma longa viagem à noite. E eu me lembro que a minha avó, vamos pensar, Itabaúna não tinha nada, não tinha nada, não tinha esse acesso que a gente tem hoje de comprar as coisas, não era, né, não tinha esse acesso. Então ela estocava para a gente chegar, tinha aquelas latas enormes de alumínio, tinha refrigerante, tinha que ser comprado com uma certa antecedência. Então tinha os refrigerantes KS, que hoje a gente chama de KS, né? Então, tinha lá a gradinha deles pra gente tomar nos almoços, nos jantares. E Danoninho. Ai, Minha que avó delícia. comprava. Eu chegava, abria a geladeira e ficava assim, ai, Danoninho. Que delícia. Tanto é que quando a minha avó faleceu, e eu cheguei passar as férias, né? Logo que ela faleceu, eu fui para casa do meu avô. Eu abri a geladeira, foi a minha maior decepção. Foi a maior decepção que eu tive. Foi aí que eu percebi que de verdade não tinha a minha avó. E o meu avô ficou muito triste com a minha mãe. Por que você não me falou? Eu tinha providenciado que meu avô, apesar de ter perdido a minha avó, que era aquela pessoa que reunia todo mundo, super respeitada, quando estava já na fase final da doença dela, ela em casa, eu lembro disso nitidamente. Tinha um bar na esquina da casa dos meus avós, né, do outro lado da rua, na esquina do quarteirão da casa dos meus avós. E tinha uma briga acontecendo. E o meu avô chegou na porta e falou: a dona Lourdes está se sentindo mal. A briga acabou. Gente. Sim. Quando eu era muito, muito criança, 2, 3 anos, então iam circos em Itabaúna. Aí eles montavam a arena ali no pátio da escola, assim, não é no pátio, onde é a quadra hoje, mas ali era um terreno, né? Então, assim, o espetáculo só começava quando o jantar da casa dos meus avós tinham terminado pra gente poder ir junto. A minha avó fazia o jantar dos inocentes, que era uma promessa que ela tinha feito, porque eu não mexia dentro da barriga da minha mãe durante toda a gravidez.
Eu não era uma criança que mexia na barriga. Uhum. E a minha avó fez promessas para eu nascer bem. E depois, né, quando eu nasci, a gente descobriu por quê. O cordão umbilical estava todo enrolado. Eu nasci com o cordão todo enrolado. E só que assim, não existia ultrassom na época do jeito que existe hoje. Não era avançado. Não, Hoje em dia você não vê até a cara do bebê. Exatamente. Então a minha avó fazia promessas. E uma dessas promessas foi fazer por 7 anos esse jantar dos inocentes. Então eu tinha que estar lá e mais 7 amiguinhos com as respectivas mães. Que fofa. A gente tem foto disso. Assim, a minha avó, foto, era assim, álbuns, sabe? E minha mãe tinha o cuidado de revelar as fotos, que, diga-se de passagem, ter uma foto era algo que tinha dado muito certo, porque você tirava, você não sabia se tinha saído, você não sabia de nada, porque não tinha como ver, e não podia abrir, porque senão o filme queimava. Então, era muita sorte. Você tinha que ser, assim, né? Minha avó tinha muitas fotos. Muita. Tirava muita foto da gente. Então, tudo era motivo de foto. Tudo. E esse jantar, tem lá a foto. E minha mãe tinha o cuidado de revelar essas fotos, colocar no álbum e escrever, né? Então, todo álbum tem toda a história, contando o que é. E a gente não vê esse cuidado hoje mais, tudo fica na internet, não tem, né? Não tudo tem pro mais. Facebook. Eu mesma, eu não tenho esse cuidado. Eu coloco no Face pro Face me lembrar daqui a um ano. Aniversário também é através do Facebook. Você lembra do aniversário da pessoa? Sim, a minha avó tinha um caderninho. A minha avó também, ela tinha listinha lá na porta do guarda-roupa. Aí ela via, hoje é aniversário de fulano, pegava o telefone, ligava, fazia questão de ser a primeira a dar parabéns. A sua também era assim? Com certeza. Que minha mãe não me ouça, mas a minha mãe também tem um caderninho. Ai, gente, que fofo. Ela lembra os aniversários de todo mundo. Hoje a gente tem o WhatsApp, né? Tem um WhatsApp. Então a nossa tia Sandra organiza isso e põe lá no WhatsApp a lista dos aniversariantes do mês. Né? Vamos evoluindo. Os grupos de família, o parabéns é ali, não tem mais aquele individual. Era muito gostoso. Banho de barro, gente. Nossa, quantos banhos de barro. Não tinha calçamento. Então chovia, dava aquelas poças. Meu avô sentado na tal cadeira de plástico com fios verdes. De lei, em casa de vó. Com a calçada toda no quadriculadozinho. Vai lá, mingau. Deita. Aí a gente deitava. Agora rola. A gente rolava. E a mãe ficava possessa. Porque toda roupa que você rola no barro, ela é uma roupa perdida. Então era eu estar de banho tomado e de roupa branca, que meu avô falava, vai lá, mingau. Ele tinha mania de chamar a gente de mingau. Deita lá, rola. Sim, era o enxoval. Gente, o cuidado que a minha avó tinha com as coisas. O enxoval que foi meu, que eu usei. O enxoval que minha filha de 1 ano usou agora. Nossa, a minha primeira de 10 usou, inclusive a roupa do batizado. Foi a minha roupa de batizado. Tudo preservado. Tá lá, é a mesma roupa. Que lindo! Mantilhas. Menina! Eu usei, minha irmã usou, as primas todas usaram, a minha filha de 10 anos, a Lara Maria, usou e a Malu também. E ele tem aquele design de criança, Sim. vestidinho de criancinha antigamente. Enorme, que vai até o pé do bebê, usa com a bolsinha de colocar chupeta, com o paninho de limpar, né, a água do batizado. Então, assim, mantilhas, coeiro, roupa do bercinho. Tudo preservado. Tudo preservado, que feito pelas mãos da minha avó.
É tudo feito à mão por ela? Sim, ela que Eu pensei que ela fazia. tinha preservado, tipo, era de vocês, aí ela... Muitas coisas ela que fazia. Porque o meu avô Gente. tinha uma venda, então onde comprava fazendas, né, de tecido. Então ela tinha aquelas máquinas antigas, era ela que ia costurar. Era ela que fazia. Sabe o Muita curioso coisa. dessa época é como que as pessoas aprendiam, essas costureiras? Porque hoje em dia, né, tem que ter o design, tem que ter tudo desenhado. Como as pessoas antigamente aprendiam? E, tipo assim, um vestido muito bem feito. Muito bem feito, tudo com muito Como? cuidado, marcava. Verdade. Ensinou as minhas tias e minha mãe a marcar. A paciência, eu me paro pensando como que elas davam conta. Verdade. Como que elas davam conta disso tudo? Porque eu sou professora, Uhum. por paixão e profissão. E eu falo, eu dou conta de 50 escolas. Mas o trabalho de casa é um trabalho que não acaba. E elas davam conta de olhar os filhos, do trabalho de casa, de ser mulher, de ser... Não ter direito quase nenhum. Exatamente, sabe? De não ter nada. E meu avô muito respeitador, meu avô sempre... A gente nunca presenciou uma discussão deles. A gente nunca viu um levantar de voz. Muito pelo contrário. Eu só tenho memórias do meu avô e da minha avó um cuidando do outro e cuidando da gente. Fofo. Sabe, a gente não tem memória ruim dos nossos avós. Eu não consigo ver, assim, puxar de memória e nem histórias de você ouvir que eles discutiram, que eles... Não, era em cima da caminhonete do meu avô, eu ia pra fazenda com ele subir no boi. Ai, Aventureira. entrar nos armários da casa da fazenda e comer biscoito de polvilho. Ai, Deus, frito na hora. Ai, gente, e o fogão a lenha? Menina. A comida era feita no fogão a lenha. Devia ser muito mais gostoso. Era feita no fogão a lenha, era um negócio tão diferente. E eu lembro que, mesmo com toda a fartura, que não posso reclamar, mesmo com toda a fartura, quem comia os melhores pedaços eram as pessoas mais velhas. Quem podia... a gente tinha a nossa mesa separada, a mesa das crianças era separada dos adultos. Então tinha aquele respeito, sabe? Tinha um respeito muito grande. A mesa das crianças sempre era mais menorzinha. Sim. Os adultos sim. já tinha mais aquela fartura e tudo mais. Não, né, na mesa das crianças as panelas não ficavam, né? Aham. As travessas, panelas não, as travessas não ficavam expostas. Então eles colocavam o nosso prato, mas e a gente ia, sentava todas as crianças juntas. Então o banquinho que foi da minha mãe para sentar na cadeira para dar pé, eu usei. Eu tenho ele até hoje, de madeira. Não. Sim, eu ainda tenho ele até hoje. Quanto que a sua família, ela preserva realmente Sim. as relíquias. Tipo, assim, é muito difícil esquecer dessas recordações, assim, porque... Cadeira de alimentação. A cadeira de alimentação foi de todos os primos. Ela era azul. E ela não é igual hoje, burigoto, não. Ela era de madeira. Então, assim, entrava a mesa que colocava o prato da comida, ela fazia assim. Então, se você não tivesse cuidado, batia na sua cabeça. Ela fazia assim. A cristaleira da minha avó tá comigo. Cristaleira de lei. A cristaleira. E eu lembro nitidamente, meu aniversário de 2 anos, turma da Mônica, a vela de 2 anos da Mônica dentro da cristaleira guardada depois do aniversário. Fofo! Então ela fazia questão... Fazia questão. Minha avó era muito cuidadosa. De Muito, cuidar, muito, preservar. Muito cuidadosa. Sabe? Até porque isso faz você lembrar mais da sua infância, né? Sim, era muito engraçado. O dia de sexta-feira, a gente de férias, né? O dia de sexta-feira era dia da faxina do tapetão, que toda casa de vó tem que ter um tapete enorme na sala, que tinha que levar lá pra fora, bater, tirar o pó. A enceradeira do chão de madeira. Gente, era aquela antiga. Lembro de... Eu vejo, e minha avó sempre no salto alto, tá?
vestido arrumado, salto alto, cabelo muito bem arrumado A e Ione sempre puxou. maquiada. A Ione puxou. Sim, sempre maquiada, sempre maquiada. Minha mãe conta, isso é o que eu ouço da minha mãe, que hoje já é vó, da minha mãe falando. A minha avó nunca saiu do quarto, não existia suíte. Quando eu nasci, a minha avó já tinha o banheiro dela, já tinha a suíte. Mas assim, ela saía do quarto, antes de sair do quarto, ela se maquiava para sair do quarto e ir até o banheiro, para lavar o rosto, escovar os dentes, para poder se maquiar de novo. Sim. As maquiagens deviam ser diferentes naquela época também, Eu imagino né? que sim. Com certeza. Era muito pó de arroz, né? Aham. Mas as histórias, assim, e olha que minha avó já morreu já faz 30 anos. E você era criança, Eu né? era muito criança, eu tinha E você 6 tem essas anos. memórias todas dela. A minha mãe fala que não dá pra discutir com as minhas memórias, porque minha mãe, eles não lembram e eu lembro, então não dá pra discutir. Mas eu lembro, sim, eu lembro com muitos detalhes. Por um lado é muito bom, porque eu tenho essas memórias, mas por outro lado também é muito ruim, porque do mesmo jeito que eu lembro pro bom, eu lembro pro ruim também, né? A nostalgia também, né? A gente sofre muito, entendeu? Então, eu lembro nitidamente de eu aprendendo a andar de bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta na bicicleta do Bruno, meu primo, uma bicicleta velha, verde, do cilindro grande e do guidão alto, caindo e ficando brava porque eu tava caindo, porque eu não gostava de cair. E eu ficava muito emburrada, né? Muito criança, mas assim, eu ficava muito emburrada. E eu adorava ir pra Tabaúna. Eu tinha a vizinha de frente, a Nayara, que a gente era assim, best friends, como eles falam hoje, né? Uhum. E a gente brincava muito. Do lado dela tinha a Josemira, e o pai dela tinha uma venda também de frente da casa dos meus avós. Eu tinha a Dulce e o Israel, que faleceu esse ano. Nossa, eu fiquei muito chocada com esse falecimento. Que morava do lado. Morava não, eles ainda moram do lado onde era a casa do meu avô. E a gente brincava muito, eram muitas brincadeiras, cozinhadinha, minha avó com as panelinhas de ferro, minha avó propiciava esses momentos, entendeu? A gente era criança nesse tempo, de verdade, não tinha essa adultização que tem hoje, não. Hoje em dia é bem diferente, assim, a infância das crianças, tipo, uma priminha minha de 4 anos já tem celular, a infância dela é ficar assistindo televisão, mexendo no computador. Não tem mais essas brincadeiras. Pois é, a gente precisa resgatar isso. Verdade. Você veio em Aimorés com 7 anos, né? Eu mudei pra morar aqui, eu tinha 6. 6 anos. 6 anos. Uhum. Em abril. Em novembro eu faria 7. Você morou em qual rua aqui? Eu morei na Pedro Nolasco. Né? A minha casa tinha uma história que era mal assombrada, que a gente só ficou sabendo anos depois. É sério? Qual casa? Sim. Ai, eu não sei como é que eu vou referenciar. Não tem ali onde é o copinho hoje? Aham. Aí tem a venda da Delminda, tinha a venda da Delminda, aí tinha um outro mercadinho, e tem uma casa ali que hoje ela até verde. Sim. Aí dizia-se que essa casa era mal assombrada na época que a gente mudou pra lá. Minha mãe não contou isso pra gente. É muito igual filme de terror. Minha mãe não contou isso pra gente. Então eu me lembro nitidamente, tinha um abajur vermelho na lâmpada dessa casa, e meu pai ficava muito bravo, porque tinha acabado acho que a novela Tieta tinha acontecido, e não tinha a Casa da Mulher Vermelha, a Casa da Luz da Mulher Vermelha, era um prostíbulo lá. E meu pai não gostava que acendia essa luz por causa disso, porque ficava vermelhão, né? Então não podia. E a casa não tinha laje. Então, eu imagino que o assombrado devia ser por causa dessas coisas. A casa não tinha laje, tinha forro, mas não tinha laje. Então, assim, ouvia-se os gatos andar. Ah, por causa disso. Você tá entendendo? Um dia meu pai assistindo, e casa antiga, o banheiro era depois da cozinha. Só tinha um banheiro, então tinha a sala, um corredor, nesse corredor tinha 3 quartos
uma copa, uma cozinha muito grande e aí sim o banheiro lá fora. Nossa. Né, assim, fora da casa não, mas assim, era a última coisa, era o banheiro. Tinha até banheira nesse banheiro. Mas assim, era um trem que não dava pra usar. Tá? Aí instalamos, mudamos, e meu pai sempre teve hábitos noturnos, assim, de assistir filme de terror, Piorou. Sempre foi os hábitos. Meu pai assistindo Sexta-feira 13, um desses filmes de terror, Poltergeist, não sei. Era um desses filmes de terror. E o chuveiro ligou sozinho. Aí ele chegou no banheiro, o chuveiro desligava. E a parede da sala era a parede do banheiro. Então, o filme começava, o chuveiro fazia... ligava. Mentira, para. Não, juro. Juro. Você ouvia? Não é que a gente ouvia, a gente sabia da história no dia seguinte, porque lá em casa, obrigatório, o almoço era todo mundo junto, todos os dias da semana. Minha mãe se organizava o tempo de chegar em casa e almoçar conosco. Então a gente chegava da escola, no caso, nessa época era o Nossa Senhora do Carmo. Desde que você se mudou pra cá, você estudou Eu estudei direto lá, colégio. Nossa Senhora do Carmo. Estudei lá, minha primeira professora foi a tia Judite. Tia Judite. Lá, depois eu tive a tia Rossana, depois foi a tia Vilza, aí eu saí do Nossa Senhora do Carmo. Então, a gente sabia dessas histórias, porque depois sabia o que era, que tinha acontecido. Chuveiro armou, né? Chuveiro elétrico, dependendo da pressão da água, o chuveiro arma. Tá. Mas você imagina, você tem a história de que você mudou para uma casa mal assombrada. E que jogava pedra nas pessoas na rua. É uma história muito louca. Que eu nunca quis entrar em detalhe, porque é igual bula de remédio. Não vou ler para eu não sentir nada. Eu sou desse tipo, eu não vou ler uma bula de remédio. Se eu ler a bula de remédio, eu posso sentir, então eu não vou ler. E essa casa, assim, você vendo, assim, ela hoje em dia, você nem imagina. Morro de rir. Não, morei nessa casa aqui, ó. Por falar, porque ela era mal assombrada. Mas você fala pra pessoa que mora, tipo... Eu não conheço quem mora, né? Mas assim, e a casa é muito grande. Ela começava na Pedro Nolasco e terminava aqui na Rua do Camilão. Então era uma casa muito grande. E tinha até, pra você ter uma ideia, tinha uma piscina feita de cimento, com revestimento amarelo. A gente nunca encheu, porque era uns trem assim que o pessoal fazia antigamente, muito doido. Mas eu lembro nitidamente da minha raiva do pé de manga. Por quê? Morava em apartamento em Belo Horizonte. Quando eu mudei pra lá de 6 anos... eu tinha que ajudar limpando o quintal. Gente, pé de manga é uma coisa que a sujeira não acaba. Verdade. Então, assim, eu até hoje, eu não sou chegada à manga. Não gosto. Verdade. Eu não gosto. Suquinho, uma fruta, não. De vez por causa disso. De vez em quando, uma manga rosa, assim, mas se eu comer uma a cada 2 anos ainda é muito. Acho lindo. Acho o pé de manga uma coisa linda. Mas me remete a ter que limpar o quintal. E um quintal de chão batido não fica limpo. Então, era um negócio muito complicado. Né? Era meu desafeto com a minha mãe. O pé de manga. O que mais tem aqui em Moraes, né? Exatamente. E a casa da minha mãe, claro, tem um pé de manga. Com certeza. De lei. De lei. Na sua infância, assim, você estudou praticamente a vida toda, né, no Colégio das Irmãs, ou seja... Não, em 93, eu tava na 2ª série, a tia Rossana e a tia Gilmar, a tia Conceição e a tia Emília tinha uma escolinha chamada Chapeuzinho Vermelho, ficava ali do lado do Crescer, de crianças pequenininhas. Era do lado do Crescer? Lado do Crescer. Onde mais ou menos ali? Tem uma casa ali, entre o Crescer, ali no Crescer ali, não tem o berçário do Crescer?
Ao lado tem uma casa. Era ali que funcionava o Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho. Era uma escolinha? Era uma creche? Era uma escolinha. Tipo... tipo Estrelinhas. Era uma escolinha. Sim. Só que assim, tinha uma turminha. Uhum. Era uma coisa assim, caseira, mas muito organizada. Ela alfabetizava os meninos. E, inclusive, no ano que a minha avó ficou doente, que eu tava no pré, então eu não podia perder aula, porque senão eu não colava grau, né? Entre aspas. Uhum. Eu tive que ficar aqui muito tempo, porque minha mãe ajudou, né? Acompanhou a doença da minha avó com as irmãs dela, então assim, tinha que revezar. Então eu fiquei, nos últimos tempos, nós ficamos aqui muito tempo. Então eu frequentei a escolinha com a minha prima Nelise. Então, em 93, o andar, infelizmente, da educação mineira não estava bacana naquela época. Tinha passado por uma greve enorme. Então, eu me lembro de ouvir, né? Olha, vai abrir uma escola, vai abrir uma escola particular para a gente poder conseguir estudar melhor nossos filhos. Então, esse era um anseio da tia Rossana, da tia Gilmar, que tinham crianças daquela idade. Aí, em 94, ai, me sinto muito velha. Não é não. Tá jovem. Em 94, foi esses trâmites de abrir essa escola. Eu estava na 3ª série ainda no Nossa Senhora do Carmo. Em 95, eu na 4ª série, eu fui a primeira 4ª série do Crescer. Eu fui da turma, a primeira... Era promove ainda, o uniforme era cinza, listrado de vermelho. Eu participei da primeira turma do Crescer. Gente! Então Crescer foi naquela época ali que foi fundado, né? Foi naquela época. Olha. E aí você se formou. O que você tinha assim em mente, assim? O que você ia fazer? Eu sempre gostei de dar aula. Eu dava aula para minhas bonecas, eu dava aula para todos os meus primos, eu dava aula para coitado dos meus tios. Então eu sempre gostei. Então a minha mãe, por exemplo, lá em Belo Horizonte, eu estudava no Arnaldino, ela já tinha chegado em casa quando eu chegava. Ela nunca me perguntou, precisou me perguntar como é que tinha sido a aula. Eu colocava as bonecas em cima do sofá e dava a aula. Eu gritava com quem tinha sido... Eu gritava do jeito que a professora gritava, com o menino que tinha sido mal na aula aquele dia. Então ela sabia quem tinha brigado, ela sabia quem estava de castigo, ela sabia quem não tinha feito a tarefa, tudo. Eu fazia igualzinho que nem a professora. Então eu sempre tive esse lado. Então você sempre gostou de estudar, né? Muito. Aluna prodígio. Dizem que sim. Eu ainda acho que eu fiz pouco, mas sempre fui boa aluna. Minha mãe nunca deixou a gente tirar nota ruim. Nunca precisei lavar uma vasilha para estudar e manter meus estudos. Minha mãe sempre nos deu... A gente sempre foi agraciado com isso. Eu louvo e agradeço muito a Deus por ter dado saúde à minha mãe por ter feito isso. Os meus pais, né? Mas ela sempre exigia, no mínimo, o mínimo era 80% de qualquer coisa. Então, básico, né? Não, então assim, eu ficava possessa, porque o colega tirou nota azul, ganhou uma bicicleta. Minha mãe, a nota azul é sua obrigação. Mãe, tirei 10. Não tirou 11, por quê? Porque só valia 10. Não, você tinha que ter sido melhor pra professora colocar assim, ó, vai merecer 11, porque foi muito boa. Essa pressão a gente sempre sofreu. Mas uma pressão que hoje eu colho o fruto delas. Tá? Não posso reclamar, não. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz para jornalismo, direito e matemática. E a matemática foi o último. E eu não tenho condição de passar. Eu achava que eu tinha ido muito mal na prova. E já tinha passado em Direito. Então, eu fiz matrícula em Direito. Me matriculei. Eu já estava morando em Valadares nessa época. Ah, isso foi em Valadares. Isso. Eu fiz... aqui em Moraes não tinha, não. Eu não tinha, exato. Não tinha como estudar. Mas tinha só a escola técnica, né? Só lá em Colatina. E a estrada era muito, muito ruim. Então, não era minha vibe.
tá? Não era minha vibe. Apesar de que com 14 anos, 14, 15 anos, eu tive uma dor muito forte na coluna, eu fiquei muito afastada, sem andar direito, sem mexer, até parafusar a coluna. Então minha mãe passou um aperto muito grande comigo em relação a isso. Então quando eu terminei o ensino médio, a gente já estava morando em Tarumirim. Minha mãe sempre viajando, mudando, né, por causa do trabalho. Então ela falou, não, você não vai morar fora, você acabou de fazer uma cirurgia na coluna, não vou deixar você morar fora. Faz o vestibular que tiver por aqui. Então eu fiz jornalismo, direito e matemática. Só que eu não me via trabalhando em outro lugar sem ser escola. Vamos tirar, vou cancelar a matrícula. Aí saiu o resultado, né? Eu tinha passado em 7º lugar na época. E achei que tivesse ido mal na prova. Eu sempre saio com essa expectativa de ter ido mal e tem dado certo. Onde eu não fui muito bem e tal, aí passei. Então é melhor você achar que não foi bem. É verdade. Do que o tombo ser maior. Você se surpreender, assim, pra você não se decepcionar. Aí terminei a faculdade em Valadares. Fiz minha pós-graduação, comecei a atuar em Valadares como estagiária e depois fui contratada na escola que eu comecei como estagiária, a professora, lá no Colégio Presbiteriano. Devo tudo que, assim, aprendi como profissional a eles. Foi uma escola maravilhosa que eu tive. Fiquei lá por 2004 até 2007, vim embora. Aí voltei para Imorés. Porque a vida aqui em Imorés é mais tranquila. É muito mais gostoso de viver, sabe? Isso. Aí voltei para cá, dei aula no Crescer, dei aula no ginásio, fui supervisora no ginásio, fui embora de novo. Aí tive minha primeira neném, a Lara Maria. Aí não, cidade grande não dá pra criar filho, não. Voltamos pra Imorés. Porque é isso que acontece. A gente roda, vai. E aonde é a Imorés? Escola boa, né? Minhas filhas estudam no Crescer. A minha de 10 desde os 2 anos. Escola boa, escola que acolhe, que nos deixa tranquilo, que tem um ensino bacana. É fácil a menina aprender a andar de bicicleta. Não que em outra cidade você não vai fazer isso, mas a facilidade que a gente tem, sabe? O conviver com família, minha família toda daqui. Então saber o que é primo, o que é tio. É isso que desencadeia a maioria das pessoas aqui de Imorés. É exatamente isso aí, tipo assim, vai pra fora pra ter porque aqui em Imorés, infelizmente, não tem muitas oportunidades, assim, pros jovens e tal. Aí vai pra fora, hoje tem faculdade, né? Tem a faculdade, Sim. Mas a maioria do pessoal aqui quer um curso diferente, aí vai pra fora e tudo mais. Mas sempre volta porque aqui é o cantinho mais calmo, aqui é onde tem família. É onde você conhece o vizinho, você não tem medo de sair na rua. Aí Imorés você conhece todo mundo. Exatamente. É uma coisa assim, às vezes na adolescência você acha ruim, né? Porque quando você é adolescente, quanto menos gente conhece, mais coisa errada você vai poder fazer. E pra nós, somos pais, é tão bom saber que se acontecer alguma coisa, você sabe que vai ter ajuda. Então, voltar pra Imorés tem esse sentimento pra mim, quando eu voltei, de viver com a minha família, sabe? Apesar de agora, na pandemia, tá mais difícil, que a gente tem que respeitar, porque os meus familiares ficaram velhos. Nossa, que ninguém me ouça. Mas assim, ficaram. A minha mãe ficou, minha mãe já tem 60, meu pai, né, mais de 60, meu pai também. Então, eu tô na direção da escola lá no Centro Baixo Guandu. Eu trabalho com muitos estudantes, então eu não posso sair da escola e passar na casa da minha mãe sem antes passar em casa e tomar um banho. Verdade. É o mínimo. E foi seguindo os protocolos que eu peguei Covid e não passei pra minha mãe. Então, né? Entendeu? E a minha mãe hoje, minha mãe e meu pai, eles são vós e vô, igualzinho minha avó era.
Igualzinho, a mesma coisa? Nossa, destraga as minhas meninas tudo. Tudo pode. Na casa da avó tudo pode. Tudo pode. Comer tudo pode. Todos os doces pode. Dormir tarde, dormir na sala pode. Ai, que delícia dormir na sala. Ela acampa junto. Acampa junto? Minha mãe vai pra sala e dorme no chão da sala junto com as meninas. E os 3 cachorros. Ai, gente, que fofa. Sim. Então, e rede, banho de mangueira. Ai, banho de mangueira é muito... Muito dá casa de vó. Muito casa de vó. Muito Nossa, casa de vó. junto todos os primos aí jogando a mangueira, assim, é muito Sim, gostoso. é muito Nutella ter uma piscina na casa da avó. Sim, exatamente. Mangueira é vó raiz. Bacia. Sim. Eu lembro que eu postei uma foto da minha menina tomando banho de bacia. Aí colocaram assim, faz uma piscininha, tal, não sei o que. Eu falei assim, muito Nutella. Muito Nutella, gente. É Para bacião, com isso. Tomar... Bacia que a gente lembra e a gente fica triste. Eu fiquei triste quando eu não cabia mais na bacia. Eu falei, eu cresci. É a primeira sensação que a gente tem, né? É a decepção, não vou assim, que a gente... mais na bacia. Sim. Você vai na pracinha, você vai lá no balancinho, não, você não pode, você não tem idade mais. Ai. Sim. Quando você era adolescente, assim, que você estudava no Colégio do Carmo, você tinha algum point aqui em Moré que você costumava frequentar? Quando eu era adolescente, eu já estava na Frei Afonso. 6ª série, 6ª, 7ª série. A gente tinha a Fox. Era uma pastelaria chiquérrima. Mas não era ali, não, né? Era ali? Mas era uma pastelaria, assim, era um negócio... Era diferente de hoje em dia. Aham. Eu sempre fui muito caseira e quando eu fiquei adolescente, pelo problema de coluna, eu ficava mais em casa. Mas você lembra de algum lugar, assim, que hoje não existe mais? Tutinha. Tutinha? Pizzaria do Tutinha. Tudo era na pizzaria do Tutinha. Que hoje já não é a mesma coisa. Não, nem existe, né? Ela tá fechada. Nem chama mais pizzaria do Tutinha. A Raíssa, a Tânia Mara, elas tinham aberto também uma sorveteria muito bacana. Era sorvete no quilo, não tinha isso aqui em Morés. Ali, onde era? Do lado da Casa Velha, ali onde é o Vinícius hoje, era ali. Então, ali também tinha umas pizzas massa também. Menina! A gente gostava de sentar nos banquinhos do passeio ali. Era sentar nos banquinhos. Entendeu? Copa de 94. A gente assistiu a Copa ali, tinha videolocadora da Telmelita. É ali onde é hoje a clínica do Dr. Márcio. Ali tem aquele complexo ali de médicos ali. Era ali. Então tinha uma varandona, a gente jogava videogame. O negócio era jogar videogame, era alugar filme. Lorena Clube era outra lugar. coisa. Era o lugar. Era, sabe, ponto de encontro mesmo. Passavam-se as tardes ali, os dias de calor era ali. Rio? Nunca pude ir. Você não pode? Não. Por quê? Porque não pode, gente. Porque não pode. Moça não pode. Tem isso. Você esqueceu? Eu sou lá de trás. Eu não pode não, ué. Não podia tomar banho, não podia... Não, gente, podia fazer isso não, ué. Nossa Senhora. Eu sempre fui obediente, assim. Eu não era de fazer estripulia, não. Você sabe, coisas doidas, assim, de fugir, pra poder tomar banho de rio, essas coisas, não. Sempre fui muito medrosa de fazer coisa errada e ir pro inferno. Sempre! Morria de medo. Gente! E a enchente de 97? Você tava aqui? Andei na enchente. Você lembra? Foi ótimo. Gente, que delícia aquela enchente. Que vibe. Ai, que emoção. Morava ali na beirada do cais. Ali do lado do Lorena, morei ali. E a nossa casa era 90 centímetros abaixo do nível da rua. Ainda é. A casa lá ainda é.
Então, eu lembro, eu tinha 2 gatinhos, um gatinho a gente não viu mais depois da enchente. Ai, que dor. Então, a gente sabia que se o rio transbordasse ali, sobraria nada. Nossa. Ia descer igual uma cachoeira. E minha mãe, aonde a gente tinha pra subir com as coisas? Em cima da cadeira. Então, a geladeira foi pra cima da cadeira. É desse jeito. Sabe? Foi a primeira e única vez que eu vi um desespero, assim, de viver enchente. Uhum. Então, a minha mãe subiu tudo e todo mundo falando, sobe logo, vem água. A minha mãe, gente, eu vou fazer o quê? Então, eu lembro da minha mãe saindo de dentro de casa chorando. Nós fomos pra casa da tia Rossana, lá na igrejinha. Ficamos todos acampados lá. Antes de chegar lá, ali... Não tem a rua do Pirulito ali em frente à Igreja Batista? Uhum. Aquela rua que vai pro cais ali é a casa da minha tia. Nós dormimos todos na varanda ali, naquela noite, porque se a água baixasse, a gente voltava para casa, todo mundo. Então, quando nós acordamos, 6 horas da manhã, 5 e pouca da manhã, a água do rio já estava chegando ali, estava vindo canalzinho fininho. Ela transbordou ali na Dona Elza ali, Uhum. no Bar do Zé. Foi ali que a água transbordou. Então, dali veio pra cá. Moral da história. Subimos, né? Vambora. Fomos pra igrejinha. E não foi água lá em casa, foi água lá na igrejinha. Nós ficamos ilhados lá onde a gente tava recolhendo. Nossa Senhora, não foi água na casa de vocês? Cobra, sapo. Não, aqui não transbordou, graças a Deus. Não transbordou. E acabou ficando ilhado lá. Sim, aí a gente ia tomar banho, aí a igrejinha ficou sem água. Uhum. Aí a gente ia tomar banho na oficina do João Português. Uhum. Então, todos os dias, 4 horas da tarde, a gente caminhava e ia tomar banho de mangueira, que era onde tinha água. Voltava, passava pelas ruas cheias d'água, voltava. Então, banho valia só das canelas pra cima. Né? Achei um gato nessa enchente. Recolhemos o gato, cuidamos do gato. O gato nunca foi saudável. O gato sofreu muito. Tadinho. E a gente descobriu, ele tinha um mato agarrado dentro do canal do nariz. Mas até a gente descobrir isso, foram muitas agulhadas que ele tomou de bezetacil, de remédio, de muita coisa. Até um dia que ele expeliu e ele sofria mesmo. Aquilo fazia mal pra ele. Que dó. Até depois de 1 ano lavar borracha, ele foi expelir o bendito do... Ele deve ter aspirado aquilo na enchente, alguma coisa assim. Alguma coisa aconteceu. Mas com certeza foi na enchente, porque, né? Foi, a gente achou ele dentro d'água. Ele tava morrendo afogado. Aí nós cuidamos, foi. A gente descia de aquelas câmaras de ar, passava descendo no meio da rua. Não no meio da rua. Foi muito legal. Achei aquilo pra gente que era criança, aquilo era... Nossa, que foi mara, de dormir de noite com todos os primos juntos, contando história. Então, o pessoal fica unido, né? Sim, vai encher, mas foi muito todo sofrimento para todo mundo que foi atingido. Verdade. Foi um negócio assim muito, muito rápido. Foi uma tromba d'água, né, na realidade. Então foi um negócio muito, muito rápido. Muita gente perdeu muitas coisas, a nossa né? professora perdeu muita coisa, então foi muito traumático. Mas pra nós foi ótimo. Mas pra criança é tranquilo. Foi muito legal. Ficar brincando na água ali. Pra mim foi de 2013. Que eu era criança também. Ficava brincando na água, todo mundo reunido lá. Eu achava isso o máximo. Mas, infelizmente, né, pra muitas pessoas... A de 2013 eu já era mãe. Então já não tinha graça. Você já não teve graça nenhuma. Porque eu tinha medo de ter... Se vier água, como é que eu vou salvar minha filha? Você tá entendendo? Aí já é outra cabeça. Então, é outra cabeça. Apesar de eu achar lindo a enchente. Acho lindo. Sério? Acho lindo. Não a enchente dentro da cidade, matando pessoas. Uhum. O transbordar do rio. A força da natureza me encanta. Sim. Seja ela enchente, vulcão, maremoto. Eu sou encantada com a força da natureza. Ela lá
Eu vendo. Você gosta de ver, Gosto não presenciar. Não. Mas acho lindo a força da natureza. Sim. Demonstra, assim, quão pequenos somos nós. Isso não é nada. A gente volta a ser insignificante. Não dominamos nada, não sabemos nada. É ela que manda. Então, isso me encanta muito. Isso é verdade. Então, 2013 eu trabalhando, porque quando você tem que trabalhar na chuva também não faz sentido. Você tem que cumprir o seu horário. Olha a diferença de uma enchente para outra cabeça. Exatamente. Então, né, porque você tá criando, se tá chovendo, não vou à escola, ok. Você professora, chovendo, não vou à escola, não pode. Então, na época eu estava como supervisora no Frei Afonso, minha escola, paixão da minha vida era trabalhar com o Renato. Renatinho. Né, e tá ali no meio dos meus professores, então eu consegui realizar essa paixão. E eu ficava muito preocupada por diversas vezes. Eu fui lá ver se tinha entrado água. Então eu ficava muito preocupada, muito preocupada. E preocupada, eu morava já aqui no centro, preocupada com a água vir, não dá tempo. Sabe? Não dá tempo. E chuva. E foi muita chuva, gente. Foi muita chuva. Era muito bicho, era muita aranguejeira gigante que aparecia. Então essas coisas já não me encantavam mais. Uhum. Entendeu? Então, cobra. Você falou que você viu sapo, cobra, né? Na de 97. Sim, na de 2013 também. Ali não tem. Nossa, eu nunca vi. A academia, que a gente chamava Academia do Nicolas. Não tem a parte de trás, lá não tem uma árvore. Esqueci o nome dela. Árvore de que é? Mas é uma árvore grande, muito grande. Você via a cobra pendurada ali. Nossa. Verde. Que agonia. Elas estavam fugindo, elas fogem da água. Uhum. Então, a de 2013 me deixou bem assustada. Sabe? Não teve a mesma vibe de 97, não. Até porque nós ficamos sem telefone, nós ficamos sem internet. Eu pelo Facebook, eu trocava mensagem com um amigo de Colatina. Então, eu contava pra ele como é que estava a situação aqui, pra ele saber o que ia acontecer lá. Uhum. A gente pegava informação de Valadares, porque era o que a gente tinha, né? O telefone estava fora do ar e tal. E olhe lá, e ficamos muito tempo sem telefone. E foi aí que a Oi perdeu com a gente. Porque muita gente deixou de ter telefone fixo, foi a partir de 2013. Verdade. Hoje em dia, poucas pessoas... Eu não vejo pessoal usando telefone fixo. Nós ficamos jogados às traças aqui em Moreza, em 2013, sem comunicação. Menina, eu lembro muito pouco, que eu era muito nova, mas eu só lembro, tipo, da água, a gente... Foi muito engraçado, porque entrou água lá em casa, aí a gente passou a madrugada inteira limpando. Ok. Aí foi no segundo dia? Entrou de novo. Não, e a gente tinha passado a madrugada inteira, perdemos uma noite de sono, no outro dia a gente tava cansado. Eu acho que 2013 foi tão ruim, porque as pessoas não acreditaram. Verdade. Sabe? Eu acho que se a gente tivesse acreditado na força da natureza, que é muito melhor você subir um móvel tendo que descer sem nada acontecer do que o contrário. Verdade. Entendeu? Aí você não acredita e acaba sendo pega de surpresa. Sim. Eles falam que isso aconteceu na de 79, né? Sim. A sua mãe presenciou, né? Sim, minha mãe presenciou, meu marido presenciou. Que ninguém acreditava. Meu marido presenciou, meu marido conta, ele não morava aqui em Moreza, ele morava em Valadares. A casa dele caiu 4 vezes na enchente de 79. Que isso? 4 vezes. Caiu 4 vezes, né? Família muito humilde. Então, a casa, né, de madeira e tal, a gente levou ela 4 vezes. Meu De 79. Deus. Que dava uma estiada, eles iam reconstruir a casa. Mesmo defesa civil dizendo que não podia. O pai dele ia construir a casa, que não dava pra ficar com aquele tanto de menino, 9 filhos, do lado, na escola acampado. Então ele ia lá reconstruir a casa, ia todo mundo pra lá. Vinha a chuva pesada, levava a casa de volta. Misericórdia, o que foi isso, gente? Ele conta com muita nitidez sobre a enchente de 79. A gente que é jovem, a gente pensa que a gente já viveu muito, mas a gente não viveu, não. Olha o tanto de coisa que já teve. Misericórdia. Você como professora, né? Você é professora há quantos anos já?
Ai, meu Deus. Desde 2006. Desde 2006. Lá se vão mais de 10 anos. Menina, como você vê o futuro dos seus alunos, né? Os que já foram alunos, os atuais também. Como você vê o futuro deles, o destino deles aqui em Morés? Você acha que é uma cidade que tem estrutura para eles permanecerem, assim, tipo assim, a função que eles quiserem exercer? Você acha que é uma cidade que tem estrutura para eles permanecerem aqui? A Aimorés já cresceu muito. Uhum. A Aimorés, da minha quinta série, nosso último desejo no final do ano, na apostila de geografia, era que a Aimorés pertencesse aparecesse no mapa do Brasil. Uhum. Era o nosso desejo. E a Aimorés está no mapa do Brasil. Uhum. Falta algumas coisas, falta. Mas muito mais dentro da gente, sabe? Que moramos aqui. Uhum. O que a gente pode fazer para melhorar a cidade? A gente ouve com muita tristeza e eu me sinto triste por isso, que é melhor comprar em Baixo Guandu do que comprar aqui. Sim. Não tô falando só de preço, não. Uhum. Tô falando de atendimento. Que é melhor ir para Colatina. Isso me deixa muito triste, Uhum. sabe? Então, quando eu tô na escola, quando eu tô dando a minha aula, quando eu tô sendo diretora, quando não interessa a minha função, eu preciso dar o meu melhor. Todos os dias. Eu preciso ser o meu melhor para o outro todos os dias. Então, os nossos estudantes daqui de Aimorés, da minha época, a gente não tinha mesmo como fazer nada de carreira aqui em Aimorés. Hoje a gente tem. E a gente precisa valorizar isso. A gente precisa valorizar a Unipac, a gente precisa valorizar as faculdades à distância que estão aqui, que tem o credenciamento correto do MEC. A gente precisa valorizar os cursos que tem. Uhum. Tem escola técnica também. Exatamente. A gente precisa valorizar tudo isso. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa ter profissionais que valorizam o próprio trabalho, que valorizam o lugar que estão trabalhando. Então, e depois a gente consegue, devagar, mudando a cabeça da população. A mudança tá na gente, A mudança né? tá na gente, não adianta. Não adianta. A mudança tá, tipo assim, em vocês professores, em Sim, não diretores. importa. Infelizmente, a gente não tem a quantidade de escolas possíveis dentro de Aimorés que todos os professores possam fazer suas carreiras todas aqui. Então, a gente tem muito professor que trabalha aqui, precisa de faz outro concurso ou precisa pegar outras aulas em Baixo Guandu para poder suprir a necessidade do dia a dia da sua família. Seria excelente que todos os professores ganhassem o teto máximo para não precisar dar aula em 2 escolas e ser o seu melhor naquela escola que ele está dando aula. Então, hoje eu vivo essa realidade de estar em uma única escola, lá em Baixo Guandu, na escola de tempo integral. A escola de tempo integral, lá no Espírito Santo, dá esse suporte. O professor ele não precisa pegar aula em outro lugar. Ele consegue ter um salário bacana numa escola só. Isso seria muito bom se tivéssemos aqui, seja estadual, seja municipal. Um tempo integral de verdade. Sabe? Sim. Então, a gente está vendo aí algumas mudanças acontecerem na educação. Espero que para melhor. Nós temos o ano que vem o novo ensino médio chegando. E temos que acreditar que a mudança é para melhor. Sim. Porque não adianta eu dizer, não vai dar certo e não fazer o meu melhor por não acreditar que vai dar certo. Melhor eu dar o que eu tenho de melhor e se não der certo, ter a minha consciência tranquila. De que você tentou. De que eu tentei, Exato. do que acreditar que não vai dar certo e por causa disso eu vou cruzar meus braços. E desistir simplesmente da ideia sem saber. Ou apresentar um trabalho, oferecer um trabalho
que não é de qualidade. A gente precisa oferecer um trabalho, seja ele qual for, se você é gari, se você é cozinheira, se você é professor, diretor, se você é dono de loja, se você é a servente da loja, não interessa. Se você é o gerente do Banco do Brasil, se você é o jardineiro, não interessa. Você precisa dar o seu melhor todos os dias. Porque a partir do momento que você quer dar o seu melhor todos os dias, mesmo que aquele dia não seja o seu melhor, porque somos humanos, não vamos conseguir. Mas a intenção, ela existiu. Exatamente. Entendeu? E não partir sempre do pressuposto de eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Exatamente. Vai ser tão mais fácil se nessa pandemia a gente tiver aprendido alguma coisa. Eu vou usar máscara, não porque eu estou precisando, porque eu não estou de Covid, mas o outro precisa. Sabe, pensar no outro, é ter empatia. Eu acredito que esse é o grande caminho. Acho que o principal foco, na verdade, é a educação, né? É as pessoas investirem na educação para... Quando você investe na educação, você não precisa investir. Não precisa, não é uma palavra correta, mas assim, você não vai gastar com a segurança pública. Você vai só investir em segurança pública, que tem toda uma diferença. O gasto com o investimento. Então, gaste com a educação. Invista na educação. E o restante vai melhorar. Quando você tem uma boa educação, você sabe qual alimento você pode ingerir, qual não pode, a sua saúde melhora. Você não vai infringir lei, a segurança pública melhora. Você vai ter uma qualidade melhor para a sua população, a criminalidade diminui. Então, sabe, é uma engrenagem. Se a gente entender que a gente é uma engrenagem, é um balé, e como se fosse um espetáculo, se um bailarino dançar errado, o espetáculo cai todo por terra, a gente precisava pensar assim, tem que valorizar o profissional. Tem. Ficou muito claro nessa pandemia. A sociedade não está preparada para educar, e quando eu digo educar de conhecimento, eu não estou falando de educação de berço, mas a população não está pronta para ensinar e para transferir aprendizado para a criança sem o professor. Exatamente. A tecnologia está aí, ela existe, ela é ótima, ela faz parte, ela tem que estar dentro da educação, mas ela não supre. Ela não supre aquela professora que preocupa com o olhar daquela criança, ela não supre a professora que sabe se a criança está bem ou se não está, que vai, mesmo tendo planejado aquela aula com todo aquele carinho, aquela aula vai ser deixada de lado para atender a necessidade diária daquele estudante que fez um comentário dentro da sala de aula e que aquilo desencadeou uma conversa para a vida. O professor acaba sendo a segunda mãe, né? Exatamente. Tem que ter a presença, porque acaba que a mãe dentro de casa não... Precisamos cuidar dos nossos jovens. Porque esses 2 anos, eles adoeceram dentro de casa, adoeceram mentalmente, emocionalmente dentro de casa, atrás dos celulares, atrás dos videogames, eles estão doentes. Doente de carinho, doente de afeto, doente de emoção. Sim. Sabe? Então a gente precisa pensar na educação 2022, 2023. Nós vamos demorar anos. Tudo um processo, né? Pesquisas já mostram que atrasamos mais de 10 anos no português, nesses 2 anos de pandemia, e 14 anos em matemática. Nossa Senhora. Retornamos a 2004 em termos de proficiência no português e na matemática. Nossa, então, Foram acabando 2 anos, a pandemia... Eu não digo que foram perdidos, porque tudo é aprendizado. Exatamente. Precisamos pensar na educação, no retorno, né? A Moraes está retornando à área estadual dia 3 de novembro. Precisamos pensar nesse retorno com muito cuidado.
Ali no Espírito Santo a gente voltou já há mais tempo e isso tem nos angustiado e tem sido um anseio do cuidado, do emocional, do cuidado, do projeto de vida desses estudantes. O novo ensino médio preza muito isso, o projeto de vida. A gente precisa entender que quando eu saí do ensino médio eu tenho que fazer faculdade. Bom, e não é assim. Eu preciso ter um projeto. E o projeto, ele não nasce na terceira série do ensino médio. Exatamente. O projeto, ele nasce, vocês sabem disso, porque vocês tinham um projeto gigante para trabalhar, veio a pandemia e vocês tiveram que reformular. Quantas vezes na nossa vida a gente tem um projeto gigante, só que a gente precisa dar um degrau de cada vez. Verdade. Então, o 6º ano é muito importante, o 7º ano é muito importante, e eles precisam ser trabalhados com essa importância. A gente tem que parar com o discurso que a escola, você precisa estudar para a vida, não. Você já está vivo, você já está na vida, então você está estudando para o seu dia a dia. Precisa fazer sentido, tanto para o estudante, quanto para o professor, quanto para quem limpa a escola, quanto para quem faz a merenda dele, não interessa. Para os próprios empresários da cidade. A gente precisa ter esse investimento, a gente precisa ter essas parcerias, a gente precisa olhar a escola como é a continuação da minha casa. Então, eu preciso cuidar desta escola. Me colocar à disposição, o que eu posso ajudar. Reunião, tem reunião de pais, está convocado? Vá. Coloque sua opinião. Não espere dar algo errado para ir lá reclamar. Vai fazendo dia a dia. Incentivar mais os jovens, eu vejo muito assim, na época que eu estudava tinha muito isso. Incentivar os jovens a respeitar mais os funcionários, porque assim, às vezes respeitava o diretor, mas não respeitava a moça que fazia merenda. A minha avó falava que se você tiver que escolher alguém para ser amigo, seja do garçom. Porque é ele que vai levar o seu prato para você. Exatamente. Sabe? Não é o dono do restaurante, é o garçom. Exatamente. É isso aí. Mas você tem que tratar todo mundo igual, né? Você não tem que escolher pela posição. Incentivar a ter o respeito. A gente ter respeito, mas incentivar os jovens, né? Faça com o outro aquilo que você queria que fizesse com você. Respeito é uma via de mão dupla. Eu dou para ter, e não eu tenho para dar. Isso aí, exatamente. Então, isso aí a gente tem, pedir bênção mesmo, avó, pedir bênção pai, mãe, não deixar falar alto com o mais velho. São coisas que a gente, realmente. A gente precisa. Então, os valores de casa precisam ser retomados para a escola poder caminhar adequadamente. É engrenagem, é balé. Uhum. A família faz, a escola continua e agrega, a faculdade vem e agrega, o curso técnico vem e agrega. É assim que a gente tem que fazer. Ninguém vai para frente sozinho. Verdade. Tem sempre alguém para te orientar, alguém que fez história na sua vida, que meio que te influenciou. Sempre tem alguém, esse projeto, por exemplo, que é a influência do... É o... Ah, tá. Esse projeto, por exemplo, tipo, quem influenciou foi a nossa avó. Então, tipo assim, a gente nunca evolui sozinho. Sempre tem alguém que teve um dedinho ali que... Com certeza, com certeza. Ó, Larissa, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço.